A gente chega aqui, cara, a falar desse absurdo que está acontecendo entre situação do Cruzeiro querendo o Luiz Araújo, tentando envolver o Matheus Pereira, o Cruzeiro já tentando se explicar, fazendo nota com o nome errado do Luiz Araújo. Cara, eles estão perdidos e ficam... É impressionante que o supermercado querendo contratar o jogador que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro e do Flamengo, mexendo com a cabeça do jogador. Isso é que é o pior de tudo. O Flamengo, quando ficou sabendo, não acreditou que o Cruzeiro estava tentando mexer com a cabeça do jogador para tirar ele do Flamengo. Aquela nota que o Flamengo soltou recentemente era sobre isso, sobre esse assédio a jogadores do Flamengo. Aí tem uma série de outras coisas, o Gabigol entrando no negócio, o Gabigol se metendo nessa situação aí da possível saída do Matheus Pereira do Cruzeiro e tentando levar um jogador do Flamengo para lá. Eu vou pegar aqui para vocês a nota, tá, do Flamengo, e aí eu vou explicar tudo o que aconteceu, vou trazer tudo o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. A nota com relação à situação que o Flamengo soltou. O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira, no entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada. E aí o Flamengo afirmou, e isso é importante a gente falar, o seguinte, que diante das especulações sobre possíveis saídas de jogadores, o Flamengo reiterou a afirmação do diretor técnico de futebol José Boto de que nenhum jogador importante deixará o clube. Tá, o Flamengo soltou isso junto com essa nota. Em comunicado oficial, o Flamengo informou também que recebeu essa proposta envolvendo a troca de Luiz Araújo por Matheus Pereira. Então, foi o Cruzeiro que procurou, foi o Cruzeiro que fez tudo. E aí eu tenho informações exclusivas para trazer dessa história, mas o Cruzeiro soltou uma nota. O Cruzeiro soltou uma nota se explicando. O Cruzeiro se posiciona sobre negociação. O Cruzeiro informa que um intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo sugerindo uma negociação envolvendo atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou e não será realizada. Mentira. Mentira. Então, agora, a não ser que vocês realmente sejam representados totalmente por intermediários, né? Agora estão nessa história, agora a culpa é do intermediário. Agora foi o intermediário que ia fazer o negócio, que sugeriu a negociação, informa que o intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo sugerindo a negociação. O intermediário sugere negociação, o intermediário traz a negociação, então o Cruzeiro não tentou. E quem é que ficou mexendo com a cabeça do Luiz Araújo? Foi o intermediário, não foi o Cruzeiro? É meio surreal isso. Por que o intermediário vai ficar mexendo com a cabeça do jogador? Então o jogador vai acreditar em intermediário? E agora o Cruzeiro dizendo que não, o negócio encerrou mesmo, mas não era a gente, não, era o intermediário. Entendeu? Tá com medinho de assumir que estava assediando o jogador do Flamengo? Cara, vergonha. Cara, eu vou falar para você, a atitude é inacreditável. Inacreditável. Tá? Aí a gente tem outras situações se desenrolando, né? Eu acho importante a gente trazer aqui os bastidores, antes até de falar da situação do Gabigol, que também acabou se metendo nessa situação toda. O que acontece? Vamos lá. Quando o Flamengo descobriu, já sabia, quase que a esposa traída, né? Só que nessa situação, não era tão assim, porque o jogador estava sendo manipulado, o jogador também não sabia do que estava acontecendo. O Luiz Araújo, eles foram no ouvido do Luiz Araújo, quem é que entrou em contato lá ligado ao Cruzeiro, e falou: olha, o Felipe Luiz não conta mais com você. O Felipe Luiz prefere o Matheus Pereira. Falaram isso pro Luiz Araújo, cara. Falaram isso pro Luiz Araújo. O Felipe Luiz prefere o Matheus Pereira. Fizeram essa sacanagem, essa covardia. Não sei se o Felipe vai chegar a conversar com ele, o Boto, quem vai conversar com o Luiz. Eu sei que ele precisa saber essa verdade toda.
que ele é prioridade no Flamengo. O Felipe falou na coletiva que se sente injusto de não dar tantas oportunidades assim para ele ser mais titular e que com certeza ele vai ter mais oportunidades, porque merece. O Felipe fala sobre isso. Falou, se não me engano, na última coletiva, que o Luiz Araújo até merecia ser titular. E aí eles fizeram essa sacanagem, só falando assim, ofereceram o dobro de salário para o Luiz Araújo, ofereceram titularidade para o Luiz Araújo, olha só, garantir titularidade. Cara, você no Flamengo, você está reinando, cara. Você está reinando na hora certa. O seu contrato vai até o final de 2027, tem ainda quase 3 anos. Na hora certa você vai ser renovado e vai ganhar mais. Agora, acreditar em proposta, o Cruzeiro tentando mexer com a sua cabeça para diminuir o valor da sua saída do Flamengo, mandar o Matheus Pereira e com isso sobe o teu salário, óbvio. Sobe por quê? Sobe porque vai pagar menos para te tirar, mexeu com a tua cabeça. Isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Coisa de time pequeno, de time de Série B. Nem de B, coisa de time de Série C. Isso é ridículo. Aí, olha só, o pior de tudo é que eles ficam tentando mexer com a cabeça do jogador, botando o jogador contra a instituição e botando contra o treinador, o Felipe Luiz, que adora ele. Então, gente, realmente muito chateado com essa situação. E foi o Cruzeiro que procurou o Flamengo. O Flamengo, em momento algum, procurou. E aí a situação acontece a seguinte: quando o Cruzeiro chega no Flamengo, e aí a informação que eu tenho é que intermediário coisa nenhuma, foi o Cruzeiro. Eles falam, olha, a gente quer comprar o Luiz Araújo, ou trocar pelo Matheus Pereira. Flamengo, não, Luiz Araújo a gente não vende. Nem por 50 milhões de euros, não, a gente não vende Luiz Araújo. A gente não vende Luiz Araújo. Aí o Cruzeiro, não, então a gente oferece o Matheus Pereira e mais um retorno. O Flamengo, não, a gente não vende. A gente não vai vender o Luiz Araújo. Pelo Luiz Araújo não tem condição. Mas a gente gosta do nome do Matheus Pereira. Aí o Flamengo, através de um intermediário, conversou para saber quanto o Matheus Pereira queria ganhar. Foi isso. O Flamengo, em momento algum, pensou, eu vou negociar o Luiz Araújo, vou me acertar com o Matheus Pereira. Não, o Flamengo, eles não ofereceram o Matheus Pereira. O Flamengo falou, não, o Luiz Araújo não vai. Mas eu vou me acertar com o Matheus Pereira aqui, ver quanto é que ele quer. Nem chegou a falar diretamente com o Matheus, mas falou com o intermediário, tá? Na verdade, gente próxima do jogador. Isso aí o Flamengo, tá, gente? Isso aí o Flamengo. Aí o Flamengo falou, olha, quanto é que ele quer ganhar e tudo mais. Pensando, inclusive, em oferecer talvez um outro jogador, mas o Luiz Araújo não. E aí o Cruzeiro achou que estava no direito de se acertar com o Luiz Araújo, mesmo o Flamengo falando que não. Então, para vocês entenderem, é uma situação aí errada, inclusive saiu na Itatiaia que o Flamengo que estava querendo trocar o Luiz Araújo. É mais uma situação desse discurso aí errado, de que o Felipe Luiz que não queria, que o Felipe Luiz preferia o Matheus Pereira. Foram falar para isso para o jogador. O Felipe Luiz preferia o Matheus Pereira. Jamais, tá? Então o Cruzeiro está atrás de um ponta? Está atrás de um ponta. A maioria dos clubes do Brasil estão atrás do ponta. O Flamengo tem 3 de cada lado. E aí vai acontecer isso mesmo. Mas olha, e cada um desses 3 pontas de cada lado tem condição de ser titular. Esse é o problema do Flamengo ter uma seleção. Os caras tinham que entender isso. O Flamengo tem uma seleção. Agora eu vou falar para vocês, o Flamengo então, eu acho que tem que conversar, sei lá, o jogador tem que entender, isso tem que chegar nele, essa sacanagem que aconteceu. Não tem nada de Felipe Luiz não querer preferir o Matheus Pereira, tá? E aí a gente teve esse desenrolar dessa situação acontecendo. O Flamengo até tem interesse sim no Matheus Pereira, envolver na troca por algum outro jogador. E aí o Guilherme Flazueiro trouxe uma informação, a gente trouxe todos esses bastidores aí sobre a questão do Luiz Araújo, e o Flazueiro trouxe uma informação também interessante, que os torcedores ficaram revoltados, que o ex-atacante do Flamengo, Gabigol, ligou para o Lohan pela manhã com o intuito de levar o meia ao Cruzeiro.
a intenção era envolver o jogador na negociação com o Matheus Pereira, tá? E aí, torcedores falando, que ridículo e tal. Cara, mas que situação do Lohan, o Flamengo está realmente buscando um clube para o Lohan, Fortaleza interessado, Bahia, Mirassol, Bragantino, e o Cruzeiro, ele jogar no Cruzeiro seria uma baita de uma vitrine, né? Então, se o Flamengo faz uma troca aí, manda o Lohan e mais algum jogador, sei lá, e vem o Matheus Pereira, pode ser uma boa para os dois. O Lohan vai brilhar. Se o Lohan for pro Cruzeiro, ele vai brilhar. Não precisava ser em definitivo, né? Agora, não é trocar definitivo. Não é trocar definitivo. É para ele ganhar rodagem, tá? Matheus Pereira pelo Lohan, mais alguma situaçãozinha aí e tal. Aí sim. Agora, eu não queria nada com o Cruzeiro, cara. Nada com o Cruzeiro. Depois disso que aconteceu, uma decepção muito grande pela forma que o Cruzeiro conduziu essa situação. O Flamengo, e a forma que também que saiu essa notícia inicialmente, lá na Itatiaia, como se o Flamengo quisesse trocar o Luiz Araújo, tudo isso para mexer com a cabeça do jogador, e soube que não é a única, que foram vários clubes do Brasil fazendo isso, e vou falar mais, isso aí para mim é estranho, me parece coisa de clubes que não estão do lado do Flamengo. Na verdade não tem ninguém do lado do Flamengo, né? Já falei isso, nem da Libra, nem da Liga Forte, tá todo mundo contra o Flamengo, todo mundo revoltado que o Flamengo quer negociar sozinho a questão de jogos do exterior. Então eu acho que vai ser cada vez mais comum o pessoal atacar o Flamengo, mexer com a cabeça dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo têm que ser avisados, eles têm que estar sabendo que isso vai acontecer. O jogador tem que saber que ele tem que cumprir o contrato dele e ficar de ouvido tapado para esse tipo de coisa. Se o Flamengo quiser negociar ele, o Flamengo vai falar com ele. O Flamengo vai falar com ele, tá? Eu, sinceramente, muito triste de ver esse tipo de coisa acontecendo no futebol brasileiro, mas infelizmente é contra tudo e contra todos, e eles vão continuar fazendo isso. Olha, a gente tem um problema para falar aqui, o Danilo está fora do clássico contra o Vasco, neste sábado no Engenhão, tá? Então ele está fora do clássico contra o Vasco. O zagueiro realiza um trabalho de controle de cargas após um incômodo muscular e será preservado por Felipe Luiz para o clássico das 17h45. Ainda mudaram o clássico para 17h45. É coisa de televisão, né? Inacreditável. O treinador vai escalar o Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares, provavelmente. João Vitor, de 18 anos, será opção no banco de reservas. O Flamengo está sem Cleiton ainda, né? Então... também o Flamengo optou tirar o Iago da viagem para a Libertadores Sub-20 para reforçar a defesa do Flamengo no banco de reservas, tá certo? Então, essa situação aí envolvendo a zaga do Flamengo. O Flamengo teve esse controle de carga aí do Danilo, e eu acredito muito que seja até por questão do gramado sintético. Parabéns ao Vasco, né? Conseguiu tirar um jogador do Flamengo, que o Flamengo deve ter visto ali, ó, tá na hora de fazer um controle de carga, e para completar ainda gramado sintético, melhor não levar o Danilo para o jogo no Engenhão. Olha só, então, programação aí para passar para vocês do Flamengo, após aí a gente tem ainda, né, o treino de hoje, tá rolando 9h30 da manhã, tá? Treino 9h30 da manhã. Amanhã tem outro treino às 9h30 da manhã e sábado o jogo às 17h45. O pessoal me perguntou, Papa, o Vasco está treinando no Engenhão, treinou ontem, vai treinar sexta no Engenhão, no gramado sintético para se preparar para o Flamengo? E o Flamengo? O Flamengo tem gramado sintético no Ninho do Urubu. A gente não tem imagem e base